Glória a Deus. Que bela mensagem. Como é maravilhoso podermos relembrar ou até mesmo descobrir que história maravilhosa. E você está aqui ouvindo hoje essa história recontada através das canções, através das crianças, através deste belíssimo monólogo e agora através da própria palavra. Porque hoje nós estamos aqui para relembrar e agradecer. O que eu costumo dizer, nós temos duas grandes datas no cristianismo. Com certeza a data mais amada é o Natal. E nós amamos e celebramos o Natal, mesmo que alguns grupos ditos evangélicos polemizem o Natal. Mas nós louvamos a Deus porque o Senhor enviou Jesus e ele literalmente nasceu. E nós, como igreja, celebramos. E nós temos a Páscoa, que é a mais importante, porque é na Páscoa que celebramos realmente aquilo que o Senhor fez, a sua ressurreição. Então, glória a Deus por isso. Fico muito feliz de ver as crianças aqui e de também podermos, através de um monólogo tão bonito, e a inspiração e a dedicação da Giovana, a interpretação, Deus usando nas mais variadas artes esta noite. Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Nós vamos agora ao texto e vamos ver o que Mateus registra como a última Páscoa de Jesus aqui, ou a última ceia, como é o termo que nós conhecemos. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, nós vamos ter um dos relatos. Essa cena também está registrada em outros textos, mas nós vamos aqui com o olhar de Mateus sobre aquela noite. Mateus capítulo 26, a partir do versículo 17, diz o seguinte: No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: Onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Ele respondeu: Assim que entrarem na cidade, verão determinado homem. Diga-lhe: O mestre diz: Meu tempo chegou, e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com meus discípulos. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Versículo 20. Ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, disse: Eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Muito aflitos, eles protestaram, um após o outro: Certamente não serei eu, Senhor. Jesus respondeu: Um de vocês, que acabou de comer da mesma tigela comigo, vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Judas, aquele que o trairia, também disse: Certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu: É como você diz. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e o abençoou. Em seguida, partiu em pedaços e deu aos discípulos, dizendo: Tomem e comam, porque esse é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois entregou aos discípulos e disse: Cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Prestem atenção ao que lhes digo. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que com vocês beberei vinho novo no reino de meu Pai. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Então aqui nós temos o relato de Mateus a respeito deste último momento. E tem alguns detalhes
que fazem esta cena ainda mais impactante e importante. Primeiro, o texto abre falando sobre a festa dos pães sem fermento ou asmos. Era assim que a lei exigia que parte da alimentação da Páscoa fosse feita. Na Páscoa não deveria ser colocado fermento no pão. Isso desde a Páscoa original, lá no deserto, lá no Egito, quando o povo está às portas de finalmente serem libertos. Uma das coisas mais interessantes que nós temos acompanhando a narrativa bíblica é perceber como Deus aproveita absolutamente tudo para ensinar e mostrar a sua vontade. Nós temos um costume muito interessante, porque Deus, em sua infinita sabedoria, instituiu ao povo, por exemplo, que algumas festas tinham um valor e uma importância didática. Deus ensinava ao povo através das festas. As festas não eram simplesmente momentos de pura diversão. Existia um caráter pedagógico. E a Páscoa, que curiosamente é uma das festas religiosas mais antigas da história da humanidade, ela tem um caráter didático extraordinário. A maneira como Deus vai montando absolutamente tudo para mostrar o seu grande plano redentor a nós é incrível. E essa cultura foi se desenvolvendo com o passar do tempo. E Jesus, quando é encontrado, ou esse texto, ele vai narrando exatamente os passos que normalmente aconteciam num jantar de Páscoa judaico, que é muito diferente do nosso. Nós temos algumas informações do texto interessantíssimas. Primeiro é a maneira como os discípulos estão preocupados, porque a Páscoa era também a festa mais importante para eles. Era a festa que marcava o início do povo. Era a festa que marcava a saída do Egito, o fim da escravidão. Eles foram libertos. Deus havia feito coisas extraordinárias. Então, a Páscoa ficou marcada na história e a Páscoa continua sendo comemorada dessa maneira até os dias de hoje. O povo judeu se reúne, eles fazem um jantar, eles mostram e pedagogicamente ensinam às crianças à mesa tudo aquilo que aconteceu há muito tempo atrás. E os discípulos estão preocupados porque a Páscoa havia chegado e eles não sabiam ainda aonde iriam se alimentar. E Jesus dá algumas instruções muito interessantes e desesperadoras para aqueles que gostam de ter tudo resolvidinho, tudo arrumadinho ali, tudo definido. Os discípulos não sabem onde vão fazer o jantar da Páscoa. E Jesus diz: entrem na cidade e vocês vão encontrar uma pessoa. Ele não diz quem é a pessoa, ele não diz por quê, ele não diz se está pago, ele não fala absolutamente nada. Ele diz: vão lá e vocês vão encontrar a pessoa. Apenas digam para a pessoa que sou eu que estou pedindo. Moral, né? É bom quando você encontra alguém assim, sabe? Quando você precisa de alguma coisa, o Arnold chega e fala assim: pode ir lá e dizer que é comigo. E aí, os caminhos se abrem. Aí você já sabe, né? Quando nós temos pessoas assim, com tamanha importância em determinadas áreas, né? Que você sabe que o que ele falar ali a pessoa conhece e faz. Ou até mesmo pela gratidão. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com a minha mãe, e eu já estou escutando as piadas. Muita gente não conhece, é outra igreja, né? E aí, da mesma maneira que eu ouvi a piada do meu pai, o irmão do pastor chegou. Né? Era um elogio para ele e acabavam comigo. Né? Da mesma maneira, estou ouvindo aqui minha mãe. Né? O pessoal, a irmã mais velha do pastor chegou. Começa assim. Ano que vem ela vai vir e vai falar assim: a irmã mais nova do pastor chegou. Que é para mostrar que ela está muito bem e eu ligeiramente acabado. Aliás, muito obrigado por todos que oraram, me mandaram mensagem, remédio. Obrigado. Sobrevivi. Estamos de pé. Mas esse negócio de pedra, misericórdia. O Laqueden tem mais intimidade, sabe lidar melhor com isso. Eu não quero essa experiência de novo. Eu até consegui essa semana rejeitar 2 vezes Coca-Cola, para vocês verem como foi forte na minha vida isso. O mistério foi grande. Né? Então, os discípulos estão ali e eles ouvem Jesus, e o que é interessante, eles obedecem. Talvez pelo fato de estarem há 3 anos com o mestre, quando Jesus dá uma ordem, eles finalmente entenderam que bastava obedecer. E do jeitinho que Jesus fala, acontece. Então, antes mesmo de entrarmos aqui
na ceia ou entrarmos na questão da Páscoa, o Senhor já nos ensina algo muito emblemático. Às vezes a gente está ali literalmente desesperado, sem saber o que vai acontecer, e o Senhor literalmente nos pede que confiemos nele. A obediência. Obedeça ao Senhor, isso já basta, porque o Senhor está cuidando de você. E esse lugar é tão importante que é exatamente neste salão que algum tempo depois os discípulos estarão reunidos e receberão o Espírito Santo, o Pentecostes. É exatamente nesta mesma sala. E aqui nós temos uma lição para aqueles que estão preocupados, sem saber direito o que fazer, ou sem ter muito o que fazer, confiem no Senhor. E temos uma outra lição aqui. Se você é alguém abençoado, entenda que o Senhor com certeza abençoou para que você, assim como aquele homem que nós não temos um nome, assim como aquele homem que simplesmente abriu o que tinha, ofereceu ao Senhor. Era alguém que tinha posses, ele tinha um salão, um belo salão. E ele simplesmente abriu para que o Senhor usasse naquele lugar. Um dos eventos mais importantes da história da humanidade acontece porque é quando o Espírito Santo desce. É quando o Espírito Santo passa a habitar no coração dos filhos do Senhor. Olha quanta coisa pode acontecer quando confiamos em Deus e, além de confiarmos, colocamos aquilo que Ele nos dá para Ele. E dessa maneira, então, o jantar Mateus vai descrevendo o que acontece nesse jantar. Deus escolhe a festa mais emblemática do povo para alinhar o que ele está fazendo. A festa da Páscoa tem ali o poder de mostrar como, a partir de agora, o que o texto, a tradução que eu li, a NVT não traz a expressão, mas algumas traduções trazem a expressão nova aliança. Tem algo novo acontecendo aqui. Tem algo histórico acontecendo esta noite. E aí a gente começa, e eu queria convidar você a entrar naquela noite, a observar o que está acontecendo. Os textos vão descrevendo, e nós temos ali algumas coisas muito interessantes. Imagina só, tem um versículo que sempre mexe muito comigo. Ele não está aqui em Mateus, mas ele está no texto em que é utilizado para ceia, normalmente. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Paulo dá uma informação muito concisa e profunda. Ele diz, na noite em que foi traído. Paulo destaca isso aqui. Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão. A ceia acontece em um dos momentos em que gera maior dor no coração do ser humano, o sentimento de traição. E Jesus está numa configuração da sala muito interessante, porque o que nós sabemos pelas descrições é que provavelmente Jesus estava no meio, de um lado João, provavelmente do outro lado Judas, e Pedro mais à frente. Nós temos três personagens muito interessantes, porque nós temos um que ficou marcado como o homem do amor, o apóstolo do amor, aquele em que o texto diz que Jesus reclinava a cabeça, o último a morrer dos discípulos, que vai escrever lições importantíssimas, inclusive falando sobre amor. E Jesus está do lado do outro que ficou conhecido como traidor. Aquele que evoca, com certeza, uma das maiores dores, porque existem coisas que nós só entendemos a dimensão depois que a gente passa. O sentimento de ser traído, seja em qual esfera for, é devastador. Desde relacionamento conjugal, afetivo, até na amizade. Se sentir traído por um amigo é algo que não se descreve, porque existe uma decepção. Existe algo que toma conta no coração. E Jesus está ali ao meio dos sentimentos que norteiam as relações humanas. Jesus está no meio dessa grande guerra, nesse grande conflito de emoções. Alguém muito amado, alguém que trai, e na frente está Pedro. O que é Pedro? Pedro é um impulsivo.
Pedro é aquele que você nunca sabe o que ele vai fazer, porque pode ser que ele faça algo incrível, como pode ser que ele faça uma besteira sem tamanho. A impulsividade traz isso. Às vezes nós estamos ali achando que vamos fazer algo incrível, e na verdade fazemos uma tragédia. Pedro é o único personagem bíblico que consegue ser elogiado por Cristo de uma maneira sem igual. Tu és Pedro, não foi outro senão o Espírito Santo que te revelou. Sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E na sequência, Pedro, que não podia ter ficado calado depois de acertar, é o que a gente aprende, né? Na hora que você vê que você foi bem, fica quietinho. Não se empolga. Às vezes a gente se empolga. Na sequência, Jesus diz, eu vou ser morto. E Pedro diz, não vai. Vão me levar para a cruz. Não vai, não vão. Não vou permitir, Senhor. Aí Jesus vira para ele. Na mesma sequência, gente. Afaste-se de mim, Satanás. Não tem outro personagem que é dito que foi usado pelo Espírito Santo e na mesma sequência pelo diabo. Inconstância. Aquele impulso, Jesus está no meio desses homens. E sabe o que ele faz? Ele age da mesma maneira. Em outro texto, João vai retratar essa noite de uma maneira mais profunda, porque ele vai retratar ali quando Jesus lava os pés dos discípulos. Você consegue imaginar? Você conseguiria agir da mesma maneira com alguém que você não sabe se vai te ajudar ou te apunhalar, com outro que você sabe que vai te apunhalar, e mesmo assim você está ali como se nada tivesse acontecendo? Jesus fez isso. Jesus está agindo da mesma maneira, porque na verdade isso representa muito da relação de Jesus conosco. Os nossos erros e acertos, nós temos aquilo que está sendo cantado aqui, o amor e a graça. E a oportunidade de estar diante do Mestre. E o jantar de Páscoa, ele é um jantar extenso. Existia ali uma grande ordem. A gente fala muito sobre a ordem de culto. E o jantar de Páscoa tinha uma liturgia. Nós não temos muita ideia do que é isso. Apesar de que, de fato, muita coisa acontece ao redor da mesa. Nós gostamos de estar juntos. Eu até vi recentemente uma palavra a respeito de uma questão, uma piada interna que nós temos. A gente sempre diz que crente não bebe, mas come, que é uma beleza. Né? E aí eu estava vendo uma pessoa, aliás, eu fiquei até assim, ela deu uma... Foi uma senhora bronca, né? Falou assim, o crente exagera. Não é porque não bebe que tem que comer tudo. E às vezes os instintos mais primitivos se afloram diante de um jantar na igreja. O povo gosta de fazer as chamadas pratadas, né? Se tem uma coisa que a gente jamais vai poder fazer aqui, é alguma coisa por quilo. Não vai dar certo. Vai dar problema. Ah? E ela fala ali sobre isso, que às vezes precisamos lembrar que o Espírito Santo traz autocontrole. Achei interessante aquela palavra a esse respeito. Mas nós gostamos de estar juntos, de comer, de dar risada, de conversar. Não existe uma preocupação pedagógica. E eu nem estou dizendo que deva existir. Mas no jantar da Páscoa existia. Era uma cerimônia. E o texto vai descrevendo. Nós temos algumas frases de passagem sobre esse jantar, assim dizendo, enquanto comiam, enquanto ia acontecendo aquela cerimônia, Jesus ia explicando. Então a noite começava primeiro com uma bênção sobre o primeiro cálice de vinho. Era uma oração de gratidão. Jesus estava à frente porque num jantar de Páscoa judaico, aquele homem mais experiente, o líder da família, aquele que tem mais conhecimento, ele senta ao centro porque ele vai narrar o que Deus fez. Ele vai ensinar. Os judeus tinham uma preocupação de ensinar os seus filhos em todos os momentos. Isso é precioso. Nós vimos aqui as crianças fazendo gestos, né? Se movimentando, ensinando grandes verdades. E isso é incrível. Pais, incentivem seus filhos a participar das atividades da igreja. Porque não tem preço uma criança que cresce conhecendo de Deus. Isso vai aflorar, se tiver alguma dificuldade. Ela nunca mais esquece.
Independente de caminhos que aconteçam ou escolhas, às vezes até ruins, tenha convicção que a palavra do Senhor que é ministrada à criança está lá. A semente está lá. Em algum momento ela se abre. Isso é importantíssimo. E no jantar de Páscoa tinha essa preocupação. Então eles agradeciam a Deus por aquele momento. E eles tinham ali na sequência, eles lavavam as mãos. O judeu tem uma questão até de saúde. Impressionante. Isso era instituído pela lei. Em alguns momentos históricos, os judeus eram vistos como um povo ruim e mágico, porque eles não eram acometidos pelas doenças que assolavam a Europa. Porque eles tinham alguns costumes dados pela lei, simples, como lavar as mãos. Sabiam disso? Está na lei. Sabia que Deus se preocupou tanto com o povo, a ponto de colocar mandamentos sobre educação e higiene? Isso é sério. Temos incontáveis momentos na história em que eles literalmente passaram ilesos por algumas coisas, porque Deus havia dito a eles. E eles seguem então nesse jantar, e aí eles comiam, e tem um detalhe, nós vimos a questão do pão sem fermento. Pão sem fermento não cresce. Era proposital. Quando a gente pensa num grande e belo jantar, a gente imagina aquela mesa maravilhosa. Tivemos um belo jantar na sexta. Ali aquela mesa, até brinquei com alguns ali, a gente teve um momento ali, não teve nenhuma preocupação pedagógica, A gente não sentou para aprender nenhum texto, mas conversamos bastante. Você quer, inclusive, quanto mais bonito tiver, melhor para você tirar aquela foto e botar no status. Você tem aqueles amigos que quando estão com a picanha, eles tiram a foto e botam ali, assada ou para assar? Sabe assim, tem gente que gosta, ou manda dos mais... Você gosta de mostrar que está comendo bem. Na Páscoa, uma parte do jantar não tinha o objetivo de mostrar uma coisa bonita e vistosa. O pão era sem fermento. O fermento tem uma questão ligada a pecado no texto bíblico. Não é pecado comer nada com fermento, mas eu estou falando agora de exemplo. O pão era sem fermento. O povo era escravo. O povo sofria. E em determinada parte do jantar, eles não só comiam esse pão, como comiam uma espécie de verduras mergulhadas. Aqui, para vocês que amam salada, como eu adoro salada. Eu sou uma pessoa que gosta muito. Aquela bela salada de maionese. Mas aqueles que gostam daquela salada verde, era uma salada... Não era gostosa. Era uma salada com um tipo diferente ali de vinagre, de sal. O texto fala que era amarga. Eles se reuniam para comer, em determinada parte do jantar, eles comiam a comida que não era gostosa. Sabe por quê? Era para eles nunca esquecerem o gosto ruim da escravidão. A preocupação com a Páscoa, quando Deus institui, é para que o povo nunca se esquecesse de onde saíram. E aí você pensa, que besteira esse negócio. Como é que eles poderiam se esquecer que foram escravos? A primeira reclamação do povo no Egito com Moisés. O povo diz o seguinte: por que é que você tirou a gente de lá? Pelo menos as panelas do Egito eram fartas. Primeira preocupação do povo, eles tinham acabado de sair do Egito. E na primeira dificuldade eles olham para trás, não dizendo, saímos daqui, nunca mais voltaremos. Não, era dizendo, vamos voltar para lá. Infelizmente, nós temos uma tendência de não aprendermos com as coisas ruins. Às vezes, e estranhamente, nós até repetimos experiências. E aí, quem gosta de psicologia é um prato cheio, Tem um monte de gente que parece que só sabe se relacionar com gente ruim. Deus dá uma experiência, a pessoa escapa, primeiro relacionamento, depois escolhe uma pessoa igualzinha. Ou até pior. Temos dificuldades em nos libertar verdadeiramente. Aliás,
olhando por esse prisma, só o Senhor mesmo, para nos libertar de coisas assim. Então, no jantar, uma parte do jantar era comer uma comida amarga. E os discípulos de Jesus estão passando sobre isso. E na hora que eles estão comendo essa salada ruim, é a hora que o mestre ou o pai de família está explicando: olha, no Egito nós éramos escravos, nós sofríamos. E aí você tem uma questão de teatralidade. Depois disso, eles têm um momento onde vão separar os pães. Eles tinham como cestos, com pelo menos 3 grandes pães. E um pão era partido. Parte desse pão partido, ele era embrulhado e ele era separado. E ali eles comiam desse pão. Eles celebravam ali. Eles mostravam, e depois de estarem comendo isso, eles bebiam. Nós temos pelo menos 4 cálices. O segundo cálice, que é um cálice antes desse momento das ervas amargas, tinha o nome de cálice da libertação. E nesse momento, depois que eles ouviam a história, eles agradeciam a Deus novamente. E aí o líder ia lembrar e contar em especial as 10 pragas. Era um momento separado na celebração da Páscoa, porque esse momento das 10 pragas é um momento onde literalmente Deus destrói as divindades do Egito. Todas as pragas estão associadas a alguma divindade que o Egito tinha. Quando o rio Nilo se transforma em sangue, o rio Nilo era adorado. Era uma divindade, e Deus está ali mostrando que tem o controle. Cada uma das pragas remete a uma divindade egípcia, até a última do primogênito, onde o próprio faraó perde o seu filho, e o faraó era visto como um deus. Tudo isso é relembrado. E o jantar segue. E Jesus está ali ensinando, e o texto está dizendo, enquanto comiam. Aí chegam no terceiro cálice. O nome do terceiro cálice é o cálice da redenção. Deus desenhou a cerimônia de Páscoa, a festa da Páscoa, mostrando o seu plano. É exatamente nesse momento do terceiro cálice que Jesus declara e diz: esse é o cálice da nova aliança. É a hora que Jesus abre aos discípulos o que está acontecendo. Não é mais uma questão de tradição e história simplesmente. Jesus está mostrando àqueles homens o que ele está fazendo. É uma nova aliança, não é mais aquela antiga que foi feita com os patriarcas. É agora o sangue dele, a aliança que ele está fazendo conosco. É a libertação não mais física, mas é a libertação espiritual. Aqueles homens estão tendo literalmente uma revelação do plano divino durante o jantar. Jantar de Páscoa. Páscoa que segue sendo comemorada até os dias de hoje, mas quando a gente vê e fala sobre Páscoa, tudo que a gente escuta sobre Páscoa é ovo e chocolate. Até desenhos e caricaturas de Jesus com o coelhinho da Páscoa as pessoas estão fazendo. A gente dá risada, e eu também quero dizer o seguinte, gente: comer chocolate na Páscoa não tem problema nenhum, não é pecado. Comprar ovo de Páscoa também não é pecado, está lá. Cada qual sabe e gosta, tem ali, não tem problema nenhum. Mas esconder ou não lembrar e não falar o significado da verdadeira Páscoa, esse é um problema. Você pode e deve, tendo condições, dê chocolate à vontade para o seu filho, para o seu neto, para o seu tio, para a sua esposa.
Mas lembre a eles também o que realmente significa a Páscoa. Nós fazemos muitas coisas aqui com as crianças. Tenha certeza de que nessa igreja as crianças nunca vão comemorar a Páscoa com desenho de coelhinho, tá bom? Vocês fiquem... Tenho certeza disso. Porque é algo muito, infinitamente mais importante. Estamos falando de salvação. Estamos falando sobre liberdade. Esse texto de Mateus é um texto que tem a única declaração, e aqui vai alguns que gostam. É o único texto na Bíblia em que temos Jesus cantando. Pessoal que gosta de música, pessoal da música. Mateus retrata que Jesus cantou ao final. Pode ver lá que a declaração final está lá e cantaram. Porque isso fazia parte da tradição e do jantar. Eles finalizavam cantando uma espécie de compilado de alguns salmos que era conhecido como Grande Hallel. Não sei se a pronúncia correta é essa, o pastor Edson está aqui, depois ele pode dizer se acertei ou errei. Hebraico não é o meu forte. Mas o que era isso? Era um cântico de louvor a Deus pela libertação, que envolviam os salmos de 113 a 118. Eles cantavam, eles recitavam. Os salmos são incríveis. Nós temos alguns chamados salmos ou cânticos dos degraus, em que o povo se reunia diante do templo. E a cada degrau que alguém ia subindo, normalmente o sacerdote, o povo cantava uma canção. Era cerimonial, era todo mundo. A gente às vezes esquece de valorizar o culto e troca o culto por qualquer coisa, qualquer compromisso. Às vezes até pela comodidade de ficar em casa. Mas é impressionante como Deus desejava e incentivava que o seu povo estivesse junto. Existem coisas que só acontecem quando o povo está junto. Congregar, está na igreja. Vocês não fazem ideia da importância do ato de cantarmos juntos aqui, de louvarmos ao Senhor como uma congregação, como um povo. Isso não é uma tradição ou um capricho. Isso é o que Deus desenhou no Antigo e no Novo Testamento. E ao final desse último jantar, eles cantam, eles louvam a Deus. Antes deles cantarem, eles têm um momento, lembra que eu falei que é partido o pão? Ali naquele terceiro cálice, quando Jesus vai falar sobre a nova aliança, é a hora que aquele pedaço que foi guardado, ele retorna. Algumas tradições, e até mesmo como o jantar era muito comprido, algumas famílias até faziam uma espécie de brincadeira com as crianças. Eles escondiam esse pedaço de pão em um pano em algum lugar e faziam uma espécie de caça ao tesouro, para que as crianças tivessem alguma empolgação de ficarem acordadas até o final da história. Afinal de contas, eu estou narrando de maneira sintetizada algo que acontecia por horas. E ali a criança que achasse ganhava um doce, alguma coisa. Mas o fato é que até hoje não existe uma unanimidade. Os judeus nunca entenderam corretamente ou por que na tradição um pedaço de pão, o do meio, deveria ser partido e escondido para ser consumido ao final. E existem pelo menos duas explicações interessantíssimas a respeito desse pedaço. Uma explicação diz que os 3 pães representam os patriarcas: Abraão, Isaque, Jacó. E aí a gente tem uma questão muito interessante, que o judeu não enxerga, porque ele não acredita que Jesus é o Filho de Deus. Mas olha que interessante, caso a razão realmente seja os 3 patriarcas, o segundo pão seria aquele pão ligado a Isaque, o filho da promessa. Aquele que Deus prometeu para Abraão. E justamente foi aquilo que Deus pediu para Abraão.
Deus pede para Abraão sacrificar Isaac. Da mesma maneira como séculos depois, ele iria sacrificar o seu próprio filho. Mas enquanto Abraão foi testado em sua fé, Jesus não foi testado, Jesus foi sacrificado. É interessante pensando que o próprio Jesus diz: este é o meu corpo, partido por vocês. Uma outra corrente vai dizer que representa ali as camadas sociais do povo. E a segunda seriam exatamente os levitas, aqueles que trabalham no serviço do templo. E esse seriam então aquele que foi sacrificado, e Jesus vem de fato para servir, como ele fala. Mas independente de qual corrente, quando Jesus se assume e quando Jesus pega esse pedaço de pão que foi escondido, que é deixado para depois, ele abre, ele parte e entrega, a gente não pode esquecer que da mesma maneira como o pão é partido, como o pão ele é amarrado e fica ali de um lado, Jesus vai ser da mesma maneira escondido por 3 dias, amarrado, como morto. E no terceiro dia, de madrugada, a porta do sepulcro se abre, a pedra rola e Jesus é ressuscitado. Da mesma maneira, o simbolismo que a Páscoa traz até as nossas vidas. A importância de entender que isso não é só uma tradição. Isso aqui está falando para mim e para você sobre salvação. E sabe o que é mais interessante quando a gente pensa nessa questão da comparação e a evidência do Antigo Testamento, da primeira Páscoa, com o que Jesus está fazendo, ressignificando a Páscoa, é assustador. Porque o povo era escravo. Da mesma maneira como nós somos escravos do pecado, preste atenção, o povo só tinha 2 opções. Quando Moisés chega diante de Faraó, Moisés diz que queria levar o povo para onde? Vocês lembram? Para onde? Para o deserto. Até porque não tinha outro lugar. Vai fugir do Egito, vai para o deserto. E o que o povo ia fazer no deserto? O que Moisés disse que o povo vai fazer? Prestar culto. Adorar o nome do Senhor no deserto. Isso aqui é muito sério. Deus não estava libertando o povo para que eles fossem viver como queriam. Deus não estava libertando o povo da escravidão para que cada um fosse para o lado, não. Era para juntos servirem ao Senhor. A opção do povo era servir ao Senhor ou permanecerem escravos de Faraó. Está percebendo isso? Eu preciso te dizer isso aqui. Não tem coluna do meio. Ou você é liberto para servir ao Senhor, ou você permanece escravo de Faraó. Não tem meio termo. Não tem algo que você possa se isentar. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. Presta atenção nisso. Não é sensacionalismo. Não tem meio termo. Ou a sua vida é uma vida dedicada ao Senhor que enviou o seu único filho. Ou sua vida é dedicada ao inimigo das nossas almas. Porque se você não está trabalhando para o Senhor, você está trabalhando para Satanás. Não tem meio termo. Se o seu projeto pessoal não é um projeto pessoal para a glória de Deus, ele é um projeto pessoal para o inimigo. Se os planos e projetos que você tem desenvolvido não são para a glória de Deus e não vêm do coração dele, eu quero te informar que não tem outra alternativa.
Não existe o tempo para você, não existe o cuidar um pouco de você, ou você está cuidando das coisas do Senhor, ou você está cuidando das coisas do inimigo. Eu não vou ficar falando diabo aqui, porque tem gente que fica com medo, fica assim, o pastor está falando diabo lá na frente. Vou usar uma expressão mais simpática. O inimigo das nossas almas, poético, mas é o diabo. Você consegue pensar na profundidade disso? Jesus está declarando àquelas pessoas: nós temos uma nova aliança. Vocês, a partir de agora, podem ser libertos. Perdão para o pecado, relacionamento com Deus. Mas da mesma maneira como o povo ia oferecer sacrifício ao Senhor no deserto, nós somos libertados para servir ao Senhor, para cuidar dos negócios do Senhor. Alguns cânticos antigos que falam sobre isso, eles falam. Tem um que eu nem lembro, nem sei se vocês conhecem aqui. Nós somos o povo a quem Deus libertou, verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor, pois Cristo nos libertou. Ele não libertou a gente para a gente viver do jeito que a gente quer. É para viver por Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são o quê? Todas as coisas. Eu quero finalizar essa reflexão, porque nós vamos ter o nosso momento agora, da mesa, da ceia, dizendo que, querido, presta atenção, não existe pecado que o Senhor não possa perdoar, não existe relação que Deus não possa restaurar. Foi por isso que Ele morreu naquela cruz. Mas não existe coluna do meio. Se você não entender, se você não se decidir, se você não prestar atenção, não, peraí, não é só, não, eu preciso tomar uma decisão na minha vida, né? Você vai continuar como escravo. E você, como escravo, pode vir aqui na igreja muito. Vir ao culto não te torna uma pessoa livre. Você pode vir aqui por infinitas razões. E você pode gostar, e se você está voltando é porque você gostou, glória a Deus. Mas tem algo mais profundo do que vir a um culto, a tomar uma decisão. É reconhecer que é pecador, que precisa de perdão. É declarar arrependimento. E é entender que o Senhor precisa gerar uma nova vida. O preço foi pago, Jesus morreu naquela cruz, nós vimos aqui, a gente se emocionou, a Giovana aqui descrevendo, o ar entrava, mas não saía, Jesus foi trucidado, para que você não pudesse ser, não precisasse ser. Ao mesmo tempo, sofremos, mas não precisamos passar por isso sozinhos, porque existe um Deus que nos ama, mesmo sabendo as coisas que ninguém mais sabe sobre nós. Ele nos amou e nos perdoou, nos oferecendo essa oportunidade em Cristo Jesus. Feche os seus olhos agora. Eu abri esse culto pedindo para que você agradecesse a Deus, porque Ele ressuscitou. E agora eu quero que novamente, pensando nisso que você ouviu até agora, na verdade, será que é agradecimento que você tem que fazer? Ou talvez seja um pedido de perdão? Ou talvez seja finalmente entender que é necessário se arrepender, de que não podemos chegar ao Senhor sem passar por isso. Sua oração hoje tem que ser de gratidão ou de arrependimento? Fala com Deus agora.
Pai, tua palavra foi entregue. Palavra que fala sobre o que o teu filho Jesus fez naquela cruz. Que o teu Santo Espírito, Pai, esteja gerando em nossos corações sentimento de gratidão, de arrependimento. Aquilo que for da tua vontade, mas Pai, toca nos teus filhos esta noite. Tens misericórdia de nós. Continua conduzindo. Assim nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém. Glória a Deus.